Uma estrutura de concreto de uma barragem russa, detonada. Não, espera. Não é bem assim que você deveria pensar sobre o que aconteceu, porque essa barragem, a barragem do reservatório de Belgorod, não foi destruída. Ainda está de pé, ainda funciona. Ou melhor, funciona mais ou menos, mas está vazando água como se tivesse sido bombeada por dentro. E aqui está o que diferencia essa operação de tudo que você viu em guerra antes. E em outubro de 2025, a água que saiu de Belgorod seguiu direto para o campo de batalha. O que aconteceu depois foi uma das operações militares mais brilhantes dos últimos anos. Não porque destruiu alguma coisa, porque construiu algo novo, uma estratégia que transformaria uma ofensiva russa inteira, de um estado de vitória aparente, em um cenário de isolamento e desespero. E começou exatamente aqui, nessa barragem, nessa água, nesse vazamento cuidadosamente planejado. Para compreender de verdade o que sucedeu em Belgorod, precisamos recuar até maio de 2025. A Rússia abre uma nova ofensiva no norte. O alvo era a cidade de Vovchansk, uma localidade que, antes da invasão, abrigava 17.500 pessoas. Hoje é basicamente uma zona de ruína, um lugar onde a guerra deixou apenas destroços de construções e paisagem estéril. Por que essa cidade importava tanto para Moscou? Porque Vovchansk fica praticamente colada à borda da fronteira. É uma das maiores áreas urbanas de toda a região fronteiriça da Ucrânia. Um ponto estratégico que, capturado, significaria várias coisas muito importantes para Putin. Primeiro, uma vitória anunciada publicamente. Em maio daquele ano, o próprio Putin tinha declarado objetivos claros sobre criar uma zona de segurança na fronteira. Tomar Vovchansk seria a prova material dessa promessa. Segundo, controle logístico. A rodovia T-2104 passa direto pela cidade, uma via de abastecimento crítica que conecta diversos pontos da retaguarda russa. Quem controla essa estrada controla o fluxo de homens, combustível e munição. Terceiro, e talvez o mais importante, a Rússia precisava desesperadamente de uma vitória clara. Desde 2022, nenhuma grande cidade ucraniana havia caído. A guerra se arrastava, soldados se acumulavam, recursos se esvaziavam, e a população russa questionava por quanto tempo esse conflito duraria. Uma cidade, mesmo destruída, mesmo devastada, seria propaganda em ouro puro para o Kremlin. Então Moscou mobilizou forças pesadas. A 128ª Brigada de Fuzileiros Motorizados avançou. A 136ª Brigada entrou em posição. Unidades da Rosgvardia se concentraram. Regimentos de elite do exército russo foram deslocados. Estimativas falam em milhares de soldados, centenas de veículos blindados, apoio artilheiro consistente. Tudo convergindo para um objetivo: quebrar a defesa ucraniana em Vovchansk e marcar uma vitória que fosse inegável. E por um tempo funcionou. O avanço russo progrediu. As primeiras linhas de defesa foram cedendo. Posições se tornaram insustentáveis. A Rússia começava a celebrar, não publicamente ainda, mas nos bastidores havia otimismo crescente. Aqui está o problema. Toda essa ofensiva estava sustentada por um único fator externo que ninguém controlava completamente: o clima. O verão de 2025 foi brutal naquela região, calor extremo, temperaturas recordes e, ainda mais crítico, precipitação praticamente nula, 2, 3, 4 semanas sem uma gota de chuva significativa. Nessas condições, dois rios que normalmente funcionariam como barreiras naturais praticamente desapareceram. O Siversky Donets, que deveria ser um obstáculo de travessia difícil e perigosa, virou uma série de leitos rasos. Em vários trechos, um soldado conseguia atravessar a pé sem água nem chegando ao tornozelo. O rio Vovcha, igualmente importante na geografia daquela região, perdeu sua força, esvaziou-se. Isso significava uma coisa: as rotas de abastecimento e movimento russo ficaram extraordinariamente facilitadas.
blindados pesados, caminhões de carga, veículos de engenharia, tudo conseguia atravessar sem necessidade de pontes especiais, sem rodeios, sem estratagemas de construção. O terreno se tornou basicamente aberto. E foi exatamente isso que permitiu o avanço tão rápido. Os russos não precisavam construir linhas de suprimento complexas, não precisavam de engenharia pesada, apenas aproveitavam o fato de que a natureza tinha temporariamente removido uma de suas principais defesas. Mas aqui está o detalhe que a Ucrânia compreendeu antes de qualquer outra entidade. Essa vantagem era temporária, passageira, dependente de uma condição que poderia mudar. E quando o clima muda, tudo muda junto. A pergunta que os estrategistas ucranianos começaram a fazer era simples, mas revolucionária. Se conseguíssemos reescrever essa equação climática artificialmente, qual seria o impacto? No início do outono, unidades de inteligência ucraniana, em cooperação com analistas ambientais e especialistas em hidrologia, iniciaram um mapeamento sistemático de toda a infraestrutura hídrica na região. A pergunta guia era direta. Existem represas, reservatórios ou estruturas de controle de água que, se utilizadas de forma específica, poderiam alterar radicalmente o padrão hídrico daqueles rios? A resposta veio de forma rápida, mas não era óbvia à primeira vista. Sim, a barragem do reservatório de Belgorod. Ela não era uma superestrutura famosa, não era um alvo que analistas internacionais tivessem mencionado, não era uma represa de enorme capacidade. Tinha cerca de 76 milhões de metros cúbicos, o que é relativamente modesto em escala global, mas tinha três características absolutamente essenciais. Primeira, controlava o fluxo de água dos rios que atravessavam justamente as rotas logísticas que a Rússia estava explorando. Segunda, ficava próxima o suficiente da fronteira, cerca de 8 quilômetros, para que operações de drones ucranianos pudessem atingir com precisão. Não era inacessível, não era uma zona de defesa impenetrável. Terceira, não estava preparada para receber ataques precisos de munições inteligentes. As defesas antiaéreas eram limitadas. Não havia blindagem especial contra este tipo de ameaça. A partir daquele instante, o olhar da Ucrânia sobre a barragem de Belgorod se transformou completamente. Deixou de ser apenas uma estrutura de engenharia civil. Passou a ser enxergada como um instrumento, uma ferramenta capaz de reescrever o terreno do campo de batalha. O que os planejadores ucranianos reconheceram foi isto. Ataques convencionais a represas costumam ser destrutivos, caóticos, potencialmente catastróficos para populações civis. Mas havia uma alternativa. Ao invés de tentar destruir a estrutura inteira, por que não atacar apenas os componentes de controle, os mecanismos que regulam o fluxo, os sistemas que mantêm a água confinada? Isso exigiria precisão cirúrgica, exigiria conhecimento detalhado da arquitetura interna da barragem, exigiria cálculos de hidrologia para prever exatamente como a água se comportaria uma vez liberada. E exigiria drones capazes de entregar munição com margem de erro mínima. A Ucrânia tinha tudo isso. Os engenheiros militares ucranianos sabiam exatamente quais compartimentos, válvulas e painéis deveriam ser atingidos, para danificar de forma específica, controlada, cirúrgica. O objetivo não era colapso estrutural catastrófico, era degradação funcional. Em outras palavras, não destruir a represa, apenas torná-la impossível de operar normalmente, deixá-la sangrando água. A madrugada de 24 de outubro começa com silêncio em torno de Belgorod. Mas nos céus, invisíveis ao radar convencional, voando baixo, testando as defesas. Drones ucranianos começam operações de reconhecimento. Eles não cruzam a fronteira ainda, apenas testam. Procuram pontos cegos, procuram áreas sem cobertura de defesa aérea, procuram as fraquezas no perímetro. A Rússia ou não percebe ou subestima. 2 horas depois vem a primeira onda. Drones armados cruzam a fronteira. O primeiro impacto acontece nas comportas auxiliares, os componentes secundários responsáveis por regular a vazão. Não é um ataque explosivo convencional, é precisão.
Microfissuras começam a se abrir. A pressão interna do reservatório começa a trabalhar contra a própria estrutura, lentamente, mas inexoravelmente. Horas depois, outro drone, outro impacto. Desta vez, as válvulas de controle de fluxo para o Seversky Donets. Novamente, não destruição. Danificação seletiva. O terceiro ataque completa a operação, atingindo painéis reguladores secundários. Dados analisados pelos especialistas mostram que a partir do momento dos ataques, o processo foi matemático. Em menos de 6 horas, perda de 20 centímetros do nível do reservatório. Em 12 horas, 60 centímetros desaparecidos. Em 24 horas, 1 metro completo de água evacuado. Mas, e este é o ponto crítico, essa água não desapareceu no ar. Ela seguiu o caminho que a geografia lhe ditava. Desceu pelos vales, alimentou os afluentes, chegou aos rios Seversky Donets e Vovcha e começou a transformar aqueles leitos secos, dóceis, facilitadores de movimento russo, novamente em barreiras sérias. A Rússia tentou reagir. Equipes de engenharia foram mobilizadas em emergência para a barragem, mas havia um problema. Não havia reparo de colapso a fazer. A estrutura ainda estava de pé, apenas deixou de controlar o fluxo de água. E quando a pressão de 76 milhões de metros cúbicos passa a agir de forma não controlada, não há intervenção rápida que resolva o problema. Por volta do meio-dia de 25 de outubro, o que parecia improvável começou a ser registrado. Trechos que permitiam travessia a pé, agora exigiam embarcações especializadas, que a maioria das unidades russas não tinha. Trilhas de suprimento viraram leitos de correnteza. Travessias improvisadas ruem. E então veio algo que militares chamam de retorno instável do nível hídrico. Quando a água volta rápido demais para o solo, ele não consegue absorver. Cria-se lama profunda, não a lama comum, mas a lama que enche poços, que afunda veículos de 20 toneladas, que torna praticamente impossível qualquer movimento de carga pesada. Exatamente o tipo de terreno que destrói logística. Vídeos começam a aparecer nos canais russos no Telegram. Não é propaganda editada, é desespero bruto. Os documentos de situação militar começam a refletir a realidade catastrófica. Várias unidades russas haviam cruzado os rios para estabelecer posições avançadas. Agora estavam presas. De um lado, lama intransponível, rios inundados, impossibilidade de recuar. O 16º Corpo de Exército Ucraniano fez uma declaração que parecia simples, mas tinha peso de sentença. As unidades que conseguiram atravessar o Seversky Donets estão completamente isoladas das forças principais. Estamos aguardando aumentos para o fundo de troca de prisioneiros. Não era ameaça, era constatação. Aqueles soldados tinham essencialmente 3 opções. 1. Tentar atravessar os rios sob fogo ucraniano. 2. Se renderem em massa. A alternativa mais provável. 3. Ficar entrincheirados até esgotar suprimentos, combustível, munição, comida e depois enfrentar destino semelhante. Aqui há um detalhe que merece atenção especial. No dia 26 de outubro, exatamente quando a água já estava devastando as posições russas, o general Valery Gerasimov, chefe supremo do exército russo, entra em uma reunião com Putin. Sua mensagem: as forças russas controlam 70% de Vovchansk. 70%. Uma vitória praticamente completa. Mas havia um problema. As evidências militares independentes não sustentavam o número. O Instituto para o Estudo da Guerra analisou as alegações. Conclusão: não havia suporte factual para 70%.
Gerasimov estava vendendo fantasias. Enquanto ele falava de vitória em Moscou, seus soldados no terreno estavam sendo isolados pela água, vendo seus veículos afundar na lama, enfrentando o possível encirclamento. A distância entre narrativa oficial e realidade no campo de batalha tinha atingido um abismo. Isso é guerra moderna. Não é sobre quem atira primeiro, é sobre quem pensa primeiro, é sobre quem compreende o ambiente, é sobre quem consegue transformar desvantagens materiais em vantagens estratégicas. Agora eu quero saber da sua opinião. Você acha que essa operação foi um exemplo de genialidade estratégica? Ou você acha que a Rússia simplesmente cometeu um erro tático ao se expor daquele jeito? Deixe a sua resposta nos comentários. E se esse tipo de análise profunda sobre operações militares, geopolítica e estratégia te interessa, inscreve no canal Ótica Militar. A gente publica análises semanais sobre conflitos no Brasil, na América Latina e no mundo. Compartilha esse vídeo com alguém que curte entender como as guerras modernas funcionam. Até a próxima!